Olá, amigos do canal. Estamos de volta mais uma vez. Eu e o Matheus estamos aqui para falar sobre Copa do Mundo de Clubes, Fluminense e Chelsea. Olá, Matheus. Fala, Bruno. Fala, pessoal. Primeiramente, pedir desculpa pela ausência aí nos últimos vídeos, que o Bruno teve que tocar o canal sozinho. Mas a gente que acompanha futebol, a gente sabe que os grandes craques, os grandes jogadores são mais visados quando eles estão fazendo grandes partidas, tal. E foi o que aconteceu comigo. Tive uma pequena lesão jogando futebol, mas o Bruno trocou o canal aqui sempre com maestria e agora eu estou de volta. Sobre Assim, Fluminense e Chelsea, só para já falar, podemos dizer que deu a lógica? Será? Se eu vou responder mais para deu a lógica financeira, né? Mas eu ia falar que eu toquei o canal assim como eu toquei o meio de campo do nosso futebol no dia que você teve que sair mais cedo, infelizmente, né? Já está tudo melhor, né? Eu acredito. Não está sentindo tantas dores, por isso que o Matheus volta a agraciar aqui o canal com a presença. Mas eu acho que deu a lógica, pelo menos na parte financeira, né. E aqui fica a minha única crítica, talvez, a essa Copa do Mundo de Clubes, que a gente falou tão bem ao longo do último mês aí em vários vídeos no canal. Inclusive, quem quiser dar uma olhada em outros vídeos que a gente fez, já se inscreve aí, dá uma olhadinha no canal que a gente fez bastante vídeo, vai continuar produzindo muito conteúdo sobre futebol brasileiro, internacional, quem sabe até outros esportes aí, ao longo dos próximos meses também. Mas enfim, minha única crítica é essa questão do João Pedro, né, que eu acho que esse jogo deixou escancarado essa questão de você poder comprar e inscrever um jogador no meio do mata-mata de uma competição. Para mim isso não faz o menor sentido. Eu acho que nem em copas como a Copa do Brasil, Copa da Inglaterra, que são de longa duração, isso não acontece. E você fazer isso num campeonato de tiro curto, numa Copa do Mundo, para mim não faz o menor sentido. tem a questão de que a janela está aberta, né, então os times podem contratar, só que concordo com você que a inscrição deveria ser para os próximos campeonatos e não para o que estava rolando, nesse momento. A gente vê isso acontecendo mais na janela de verão nosso, de inverno dos clubes europeus, que eles contratam, mas é um contexto diferente, que a temporada está no meio e são campeonatos mais extensos, e não uma competição de tiro curto como a Copa do Mundo. E não dá para falar que essa contratação que o Chelsea fez não influenciou diretamente no resultado, porque o João Pedro fez os 2 gols no jogo e se serve de consolo para o Fluminense é que se o jogo fosse na base teria sido 2-0 para o Fusão, porque Cria de Xerém marcou os 2 gols da vitória do Chelsea. Exato, e por talvez uma piada do destino, o único jogador formado na base do Fluminense em campo fez os 2 gols, só que fez para o Chelsea, né. Acho que muita gente chegou a comentar sobre esse assunto, que mostra, talvez de uma forma, literal e clara, a diferença que existe entre o nível do futebol, no Brasil e no nível dos grandes clubes europeus, está muito mais voltado ao a parte financeira, os jogadores que eles contratam, do que os jogadores que eles formam lá. Tanto é que o único jogador formado pelo Fluminense foi o que fez os 2 gols do Chelsea, tendo sido acabado de ser comprado, né, ele estava de férias aqui no Brasil, foi para a competição, em uma semana foi comprado, estreou, marcou 2 gols e eliminou o ex-clube dele, né. Então 60 milhões de euros, eu acho que só nessa competição o Chelsea já ganhou mais da metade desse dinheiro, então até pagar não, já ganhou, acho que, se não me engano, 80 milhões de euros ao longo de toda a competição, então até João Pedro já está pago e até recebeu 20 milhões aí de troco. Exato, e dá para falar que ele sai desse Mundial de Clubes de forma gigante. O João Pedro, já com status de provável titular do Chelsea na temporada que vem, e vai para começar, né? Tá para começar. Até porque o Dilep, foi o outro atacante que o Chelsea contratou, não, não brilhou na competição, e o Nicholas Jackson é viciado em perder gol. Assim, um dos jogadores, é uma das piores miras do futebol mundial, é esse jogador do Chelsea. Só que, entrando um pouco mais na questão do Fluminense, para destrinchar o que deu errado, que as ausências pesaram muito para o Fluminense, né? O
Freitas não pôde jogar, o Samuel Xavier não pôde jogar, o Martinelli também não conseguiu entrar em campo. E essas mudanças, o Renato não quis mexer no esquema do Fluminense, acabou improvisando o Thiago Santos, que boa parte do jogo, assim, você vê ele meio perdido, se ele ficava ali na zaga, se ele subiu um pouco mais, acho que isso pesou um pouco também nessa indefinição de como ele se portaria em campo. E o Guga, que entrou no lugar do Samuel Xavier, não fez uma boa partida, o Pedro Neto deitou e rolou para cima dele, inclusive tem um drible que ele fica no chão, o Pedro Neto passa, que virou até corte no canal da FIFA, no perfil do Twitter da FIFA tem esse lance, então para ver como foi emblemático esse confronto favorável ao Chelsea no jogo. Então, essas mudanças pesaram muito o Fluminense, que é talvez um dos times brasileiros que foi para o Mundial com um elenco mais curto, e os desfalques acabaram pesando. Exatamente, acho que inclusive a gente chegou a comentar aqui, antes do campeonato, que a gente acreditava que o Fluminense talvez fosse o pior time brasileiro na competição, que, né, a realidade nos provou errado, provou que a gente estava errado, mas realmente a profundidade de elenco do Chelsea e do Fluminense são patamares completamente diferentes. Ó, a gente comenta aqui também bastante já críticas a quanto dinheiro o Chelsea gasta com jogadores. Igual você estava comentando aí, acabaram de trazer o Delap, aí vão lá e investem mais no João Pedro, sendo que há um ano atrás eles já tinham contratado o Nico Jackson, e aí você vai ver para as pontas, tem Nkunku, tem Cole Palmer, tem Pedro Neto, tem Madueke, tem Estevão que vai chegar agora, todos esses contratados nos últimos um ano e meio. A gente faz bastante crítica sobre como o Chelsea gasta mal o dinheiro, na maioria das vezes, só que não existe dúvida de que pelo menos eles têm bastante opções, né. Talvez faltem opções de primeiro nível em várias posições, mas jogadores competentes em todas as posições, eles têm uns 3 ou 4, enquanto o Fluminense sentiu muita falta dos titulares que estavam ali. Igual você falou, o Guga não conseguiu encontrar o Pedro Neto em nenhum momento do jogo, na marcação foi muito mal e também não apoiou tão bem quanto o Samuel Xavier vinha fazendo. Samuel Xavier, para mim, foi um dos melhores em campo contra o Al Hilal, saiu com um problema físico ali no finalzinho do jogo, infelizmente. O esquema dos 3 zagueiros que o Renato encontrou no meio da competição e estava dando tão certo, ele também não teve muita, condição de manter tão bem, porque ele não tinha outro zagueiro para colocar, teve que improvisar o Thiago Santos, né, esqueci o nome agora. Isso, O Thiago isso. Santos ali, que é um volante de origem, então ele ficou um pouco fora de posição, talvez, agora a gente falando do futuro, talvez o Renato tenha pensado em fosse melhor colocar o Thiago Santos numa função que ele estava mais acostumado no meio de campo, fazer uma linha de 4, só que o time tinha se encaixado tão bem com a linha de 3, ele não quis mudar o esquema tático e faltou peça para ele colocar ali. E o Martinelli também, eu acho que talvez tenha sido o que fez menos falta, teoricamente, porque o Hércules também vinha fazendo uma excelente competição, mas para mim a principal questão desse jogo é que eu vinha falando nos outros jogos do Fluminense que o Fluminense jogava muito bem defensivamente, que nesse jogo, muito por conta das mudanças ali na defesa, não conseguiu jogar no mesmo nível das partidas contra o Inter de Milão e Al Hilal, mas quando roubava a bola para sair no contra-ataque, o Fluminense ia muito bem quando lançava essa bola direto da defesa para o ataque, para o Cano ou para o John Arias, mas tinha dificuldade de sair tocando perto. O Martinelli talvez fosse o jogador mais lúcido ali desse meio-campo nessa saída, mas ele também não vinha fazendo uma grande competição nessa questão de saída de bola rápida para puxada de contra-ataque. E nesse jogo contra o Chelsea, a equipe carioca continuou tendo dificuldade nessa saída de bola rápida depois de roubar ali perto da área, mas o lançamento longo também não estava dando certo. O Cano, principalmente, eu acho que fez uma partida bem abaixo. A defesa do Chelsea e o meio de campo também, o time do Chelsea todo é um time muito físico, é muito forte, e o Cano estava perdendo todas as trombadas ali na frente, não conseguia dominar a bola, não conseguia escorar. Por causa disso, o Arias também não conseguiu jogar tanto. Quando ele participou do jogo, o Fluminense encontrou as melhores jogadas, mas para mim a principal questão dessa partida foi a dificuldade da defesa, que era um ponto forte,
e a dificuldade do meio de campo, que estava sendo já um ponto fraco, mas nesse jogo ficou mais evidente, porque a outra alternativa também não funcionou. E entrando também um pouco mais pra frente, né, que quando o Chelsea faz 2-0 ali, acabou qualquer chance de classificação, o Fluminense não ia conseguir empatar o jogo, conseguir uma virada. Ali ficou decretada a vaga do Chelsea, porque o Fluminense não estava conseguindo agredir, como você falou, também não estava conseguindo trabalhar muito bem a bola nesse jogo. E acho que dá para a gente falar que o Renato ele tentou, ele fez o que era possível, só que talvez ele tenha tentado cedo demais. O que é que eu quero dizer com isso? Se ele fizer essas mudanças de colocar o time para frente, faltando 10 minutos para acabar o jogo, com 1-0, ali ok, você está tentando ir para um desespero, tal, você está querendo achar um gol, uma bola levantada na área. Só que ele fez isso quando faltava muito tempo para acabar o jogo. Ele abriu o time quando ainda tinha muito tempo no relógio para acontecer algumas coisas. E foi muito cruel que logo na sequência das substituições, o Fluminense está com a bola no ataque, o Chelsea rouba e faz o gol logo na sequência. Então mostra que esse ímpeto do Fluminense de ir para cima com tudo acabou desorganizando um pouco lá atrás e o Chelsea aproveitou logo na primeira chance que teve e depois das substituições. Então, se eu pudesse fazer um comentário falando de que poderia ter sido feito diferente, é isso. Talvez ter guardado um pouco mais as substituições, até porque, olhando as peças que entraram, também não era como se fossem jogadores assim, extremamente absurdos, cara, que assim, se pintar uma bola no pé deles, vão resolver o jogo com certeza. Eram mais assim algumas apostas, era o Keno, era o Everaldo, que ficou marcado no Mundial por não chutar ao gol. E assim, se eu pudesse fazer alguma crítica, seria isso, mas destacar aqui que o trabalho do Renato para mim no Mundial foi magnífico, assim, fez uma campanha maravilhosa. Exato, para mim a campanha do Fluminense como um todo foi maravilhosa. Igual você falou, acho que foi até onde deu, até onde foi capaz de ir, o Fluminense foi. Realmente, nessa semifinal ficou faltando ali talvez uma profundidade no banco para algumas posições, até porque o esquema de 3 zagueiros não era algo que era planejado de ser usado, então esse mais um zagueiro não tinha no elenco. Se tem um lado positivo que a torcida do Fluminense pode pensar é que com o dinheiro, com bastante dinheiro que ganhou com essa competição, eh, a diretoria, o Renato e o clube vai ter condições de buscar reforços para essas posições que são em falta e para outras também. Igual você falou, eh, faltou, né, no segundo tempo ali alguém para entrar e mudar o jogo. Faltou talvez um jovem ali, que nesse elenco fluminense um cara mais jovem na ponta para fazer fumaça não tinha, teve o Keno, que já é um cara mais velho, que jogou bem algumas partidas no começo do mundial, mas nessa não conseguiu entrar bem. O Soteldo até estreou, entrou bem ali fazendo, participando bem do ataque, mas também não não criou nenhuma grande chance, não mudou completamente o jogo com a entrada dele. Então eu acho que o Fluminense pode buscar algumas peças para o elenco, não só peças de reposição, como jogadores também para entrar e para jogar, principalmente no meio de campo. E eu não sei se o torcedor, tricolor vai ficar bravo comigo, mas eu também acho que Germancano já passou do auge dele. Não gostei do mundial de clubes dele como um todo. Temporada passada ele já fez uma temporada bem abaixo. Esse ano ele melhorou comparado à temporada passada, mas para mim ele já não é mais aquele mesmo jogador, de 3 anos atrás. Eu acho que o Fluminense também ali é uma posição que nesse mercado agora, nessa janela, é é uma posição para a equipe ficar de olho. No mais, eu acho que a gente tem que aplaudir a campanha do Fluminense. Eu acho que foi o brasileiro que foi mais longe, foi merecedor de chegar até ali, não chegou por causa de sorteio, não chegou porque teve sorte, jogou bem, foi melhor do que a Inter de Milão, foi melhor do que o Al-Hilal, mas talvez faltou essa força para conseguir virar um jogo, talvez, porque esse foi a primeira partida que o Fluminense saiu atrás do placar. Contra o Al-Hilal, o time começou ganhando, contra a Inter de Milão, o time começou ganhando. Eu acho que a última vez que o Fluminense esteve atrás do placar na competição foi contra o O Hyundai San lá, Hyundai. o Sun Isso. Hyundai.
Isso, que o Fluminense começou ganhando, tomou a virada e depois virou de novo. Contra o Ulsan, o Keno inclusive entrou muito bem, então teve essa força ali para conseguir virar no segundo tempo. Nessa partida faltou justamente esse gás, talvez de uma entrada na parte final do jogo para tentar uma recuperação. É isso, concordo com você e a grana que o Fluminense vai ganhar pode ser útil também para reforçar mais esse time e também para suprir algumas perdas que podem acontecer com alguns jogadores se valorizando nesse mundial, né. Já vi que o Arias está sendo muito visado, fez um mundial muito bom. Será que algum time pode pensar em ir atrás do Martinelli, que também foi um jogador que se destacou? É bom o Fluminense também ficar de olho em possíveis propostas que podem pintar para os seus principais jogadores. Eu vi que o Wolverhampton estava acenando sobre o interesse em John Arias, tinha alguns outros clubes ingleses e árabes também de olho. O Fluminense obviamente não tem interesse de vendê-lo, mas parece que o jogador tem o sonho de jogar uma Premier League, dependendo dos valores. A gente sabe como aqui no futebol brasileiro, acho que passou ali de 20 milhões de euros, poucos times ou nenhum time brasileiro vai segurar nenhum jogador. Exatamente. Então, são cenas para os próximos capítulos, mas é possível que o Arias possa se despedir do Fluminense, né? Infelizmente, né. Acho que a torcida do Fluminense, pelo menos, se ficar feliz com alguma coisa, é que o Arias não vai para um rival aqui, né. Eu acho que no começo do ano a conversa era o Arias ir para algum outro time brasileiro, pelo menos ele com ele saindo, ele vai para Europa, vai para longe do campeonato onde, para mim, eu já disse aqui em outro vídeo, ele é o melhor jogador atuando no Brasil hoje. Falando Ah, um pouco de daqui 3 anos ele está no Flamengo, pode ficar tranquilo, ele volta. E volta para o Flamengo. se for seguir o que outros, Tá aí, ó. Pedro, jovens jogadores Gerson, fluminenses. Kennedy, tudo Exato, querendo pelo menos Flamengo. ele não foi formado na base, né. Isso daí parece que É, é mais coisa das crias de Xerém. Mas enfim, sobre o Chelsea, Matheus, eu acho que parece que, né, a gente falou aqui das, trocentas contratações que eles fizeram, mas eles vão encontrando no meio de tantos jogadores, às vezes você vai encontrando um ou outro titular absoluto, né. Já tinha o Enzo Fernandes e o Caicedo no meio de campo, agora, o Cole Palmer no meio. Pedro Neto, para mim, se valorizou muito nessa competição, para mim, um dos melhores jogadores dessa Copa do Mundo de clubes. Ele foi praticamente o melhor jogador do Chelsea em todos os jogos que eu assisti do time. Muito rápido, bom driblador, bom finalizador. João Pedro agora parece que já chegou colocando ali o nome dele como uma peça titular do time. Sobra para o Estevão, quem sabe, a posição ali que o Nkunku jogou, né. Eu acho que para essa chegada dele agora, vamos ver se vai ser mais centralizado ou mais pela direita, dependendo de onde o Palmer quiser jogar, os 2 revezando também. Pedro Neto também pode jogar pela direita. Então são 3 caras ali que podem jogar em todas as posições ali do meio, e eu acho que sobra para o Estevão essa outra posição. Eu não vejo ele tirando vaga nem do Palmer, nem do Pedro Neto. o Pedro Neto realmente está muito valorizado, né? Tá jogando muito bem. Você falou do Chelsea, de muitas contratações, é o modelo Alexandre Matos no mercado, né? Você contrata 50 jogadores, 5 deles vão dar certo. O Chelsea tem alguns bons nomes ali que você já citou, né? O Estevão, acho que ele chega, não digo com moral, mas com uma expectativa de poder ajudar esse time do Chelsea, até porque o Nkunku não é o mesmo jogador que era no Leipzig, e ele lá na Alemanha jogava muito bem, era realmente um dos melhores jogadores da liga, mas não se achou no Chelsea até agora, né? Quando ele foi contratado, fiquei pensando, não, tem tudo para vingar, mas até agora não vingou, então tem essa brecha aí pro Estevão e o próprio Pedro Neto, que está vivendo uma grande fase, ele não é aquele jogador mais constante do mundo, né? Também tem momentos muito bons, oscilando com alguns momentos que ele não consegue entregar tão bem. Então, essa briga por vaga no ataque do Chelsea está meio aberta. Assim. O Palmer é titular absoluto, o João Pedro está mostrando que para a função de centroavante ele pode ser o principal nome, mas para jogar ali pelo lado do campo ou por dentro, dependendo de onde o Palmer for jogar, as vagas eu vejo em aberto.
É o Chelsea que não tem muita sorte com grandes nomes vindo do futebol alemão, né, principalmente do Leipzig, e de Timo Werner. Mas eu acho que o Estevão, né, ganha também bastante força, porque outros nomes que o Chelsea acabou de contratar para essa posição, não estão indo tão bem. É o caso do Mudryk agora que está banido por causa de doping, não lembro quanto tempo, mas depois que ele voltar ele ainda vai ter mais uns 4 anos de contrato com o Chelsea ainda. Ele está alguns anos banido, mas o contrato dele com o Chelsea é muito longo, assim, acima do normal. Tem o Madueke que também acabou de chegar, mas a torcida não gosta muito, já estão encontrando alguma forma de mandar ele embora. Então o Estevão chega com, acho que com a torcida torcendo para ele ir bem, não só pelo dinheiro que foi investido nele, como pelo dinheiro que foi investido em outros jogadores daquela função e que não foram certo, que não deram certo. É, pois é, o Chelsea apostou muito em jovens, né, aposta muito em jovens, né, dessa nova gestão, mas às vezes também não são nomes que já estão prontos, né, até por serem de uma idade menor, são jogadores que ainda estão se desenvolvendo, aí chegou um ambiente que estava muito instável, assim, a gente sabe como é pressão na Premier League, quando você está jogando nesses times que tem mais nome, né, o Chelsea voltou à Champions League agora nessa temporada, mas, se não me engano, nas 2 últimas ele já está de fora, então, o time gastando dinheiro, não conseguindo os resultados, então vai girando uma bola de neve para um jogador que ainda não está 100% consolidado, se entra numa espiral negativa, é difícil conseguir dar a volta por cima, né. Exatamente, a gente também não sabe como é que é dentro do clube, como é que é o apoio aos jogadores, justamente porque tem tantas opções ali, né, se um cara entra, é jovem, vai mal, se ele sai do time tem outros 3 da mesma posição que estão em busca da posição dele. Então também é um É, ambiente deve ser, eu imagino, extremamente competitivo pelas vagas do time titular ali, ainda mais com o time contratando tantos jogadores e vendendo eles logo em seguida, então isso deve dar uma bagunçada legal na cabeça de jogadores um pouco mais jovens. Mas rapidinho aqui, Matheus, como é que você vê essa final? Chelsea e agora o PSG, né, que amassou o Real Madrid hoje completamente. eh, vejo o PSG como amplamente favorito, assim, um time que jogou o melhor futebol da Europa nessa última temporada, é um time que já está consolidado, assim, com um jeito de jogar muito bem definido, que encontrou ali os seus principais jogadores, está num momento, assim, de como é que eu posso dizer? Tá na crista da onda, né, tá vivendo uma lua de mel, assim, com o seu torcedor, com todo mundo ali, o ambiente está muito leve, está muito bom. E no caso do Chelsea, é um time que ainda, como nós comentamos, busca encontrar algumas soluções ali para algumas posições. Então, vejo é um time pronto contra um time que ainda está tentando se encontrar. E mas no futebol tudo pode acontecer. O Chelsea pode chegar lá e pode ganhar o jogo. Só que esse Paris Saint-Germain, do jeito que está jogando, eu acho que vai ser bem difícil para o Chelsea. Exato, eu ficaria bastante surpreso com uma vitória do Chelsea. Você falou aí que o PSG é o melhor time da Europa nessa temporada. Eu diria mais, para mim esse PSG é um dos melhores times do mundo no século. Acho que eu não vi um time tão bom quanto o PSG, talvez desde o Barcelona do trio MSN, do próprio Luiz Henrique. Acho que já é um time histórico em qualidade de futebol jogado. E se você for olhar a temporada, campeões do campeonato francês, campeões da Copa, campeões da Champions League e podem ser campeões da primeira Copa do Mundo de clubes. Então é temporada histórica para um time que já é histórico, tem tudo para sacramentar essa temporada, para coroar com louros dourados, champanhe e chave de ouro. Eu acho que também fica simbólico esse jogo, porque ganharam justamente do Mbappé, né, que era o cara desse time antes. A gente via que o Luiz Henrique não era muito fã de algumas atitudes do Mbappé. Logo depois da saída dele, o Luiz Henrique deu entrevista falando que estava contente, porque agora ele teria domínio total de todos os jogadores dentro de campo, ia coordenar todos os movimentos dele. Consegue ganhar de 4-0 do Real Madrid, com o francês fazendo um jogo abaixo.
né, e o Real Madrid termina uma temporada decepcionante. Então acho que ainda fica talvez a imagem do PSG, do Luiz Henrique, da ideologia dele, sai ainda mais fortalecido, enquanto o Mbappé sai, eu acho, um pouco enfraquecido desse jogo, porque o Real Madrid era um time campeão da Champions, campeão da La Liga, tudo indo bem. Quando ele chega, o Real Madrid não ganha nada, e o time que ele sai começa a ganhar tudo. Então a imagem dele eu acho que também sofre um pouquinho. É, um amigo meu, fã do Barcelona, Adriano, se estiver vendo o vídeo, é um abraço pra você. Ele me mandou um tweet relembrando uma fala do Marcelo Beckler sobre o Mbappé chegando no Real Madrid, que fala: o Real Madrid está tão bem que talvez a única forma que possa desestabilizar é você melhorar esse time, se referindo à contratação do Mbappé. E dá para falar que foi isso que aconteceu, que é a chegada dele. Óbvio que não foi só por isso, o Real Madrid também teve a perda do Tony Kroos, que não foi reposta, e faz muita falta um jogador ali que dá esse ritmo, dessa dinâmica ali no meio campo, que é fundamental. A gente vê o Vitinho, só para citar um exemplo do Paris Saint-Germain, o time que ganhou o jogo hoje, que ele faz isso muito bem. E Sem lateral tem direito muito. também, o Carvajal ficou fora Sim, praticamente a temporada inteira e tiveram que colocar o Valverde, para mim é o melhor meio-campista desse time, na lateral direita. isso. Chegou o Arnold agora, que é um jogador ali que faz essa função. E é muito complicado a gente criticar o Real Madrid, a gente bater no Real Madrid, porque para esse time encaixar e ganhar 3 Champions seguidas de novo é um pulo. Mas eu vou falar que o Real Madrid tem um problema que eu não acho que é simples de resolver, porque você citou o Luiz Henrique com o Mbappé no Paris Saint-Germain, e dá para falar que a dedicação defensiva não é uma das marcas da carreira do Mbappé, né? Ele é um jogador que sem bola ele fica meio que alheio do jogo, assim, ele não dá uma contribuição tão grande. O Vinícius Júnior também tem essa questão aí em alguns momentos, que já foi destacado. É menos do que o Mbappé, assim, na questão de colocar na displicência na hora do sem bola. Acho que o Vinícius Júnior não está no nível do Mbappé, assim, de tão grande, mas é uma questão que acontece. O Arnold, que é um jogador que chegou, posso falar com propriedade, ele não é um dos melhores defensores que eu já vi na minha vida. Está longe disso, inclusive. Com a bola no pé, ele é muito bom, mas na questão defensiva ele tem alguns problemas. Então, como que o Xabi Alonso vai conseguir equilibrar isso? Tem tantos jogadores que a qualidade deles não tem como você já sair de fora de um time titular, mas para fazer esse equilíbrio é um tabuleiro de xadrez que está bem tenso ali para o Xabi Alonso resolver. Tá bem, é bem complicado para ele conseguir sair dessa situação. É, exato. Ainda mais hoje que, além do Vinícius e do Mbappé, ele entrou com o Gonçalo também de atacante, que também não ajudou muito na marcação, também não colaborou muito na questão ofensiva, mas ninguém do time colaborou. Então você vai manter esse esquema com 3 atacantes, você vai botar 3 caras ali que não ajudam tanto na marcação, mais o Arnold na direita, que não é um exímio defensor e também não é um cara com muita vontade de ser um bom defensor, eu acho, né. Acho que muitas vezes essa questão da displicência defensiva também aplica, a ele. E aí tem que ver quem que você vai colocar no seu meio de campo, Já tá botando o mas Arda Güler lá, né? exato, o Arda Güler também não é, né, o Arda Güler tem 1,70 m e pesa 60 quilos, né. Não importa quanta vontade ele tem, ele não vai conseguir brigar, no corpo com muita gente para roubar a bola. Então acaba que falta ali um pouco também de gente para ajudar na defesa, né. Eu acho que esse time tem muita qualidade individual, principalmente ofensivamente falando, os atacantes são muito bons, os defensores são muito bons, os meio-campistas são muito bons, mas como um time, até também porque a gente não pode deixar de falar que é o começo do trabalho do Xabi Alonso, né, tudo isso que a gente está falando é Sim, igual você sim. falou, esse time pode encaixar e sair ganhando Champions, tem qualidade para isso. Mas como o time ainda não está encaixado, eu acho que a individualidade dos jogadores leva essa equipe bem longe, pode levar a uma semifinal de Copa do Mundo, pode levar a brigar pelo título de La Liga, brigar pelo título de Champions, mas talvez para dar esse passo a mais tenha que
não só ser bom individualmente, como fazer sentido em grupo, que esse time ainda não faz. E vale lembrar aqui, pelo menos para minha opinião, o Gonçalo não vai ser titular nessa equipe, né. Eu falei Ah, dele aqui, mas para mim ele não é jogador para ser titular de Real Madrid. É um cara que o Real Madrid estava pensando já em emprestar para outros clubes, aí sobrou para ele essa vaga aqui na Copa do Mundo de Clubes, fez gol, foi bem, conseguiu se manter na equipe, mas para mim ele não é jogador para ser titular de Real Madrid. Acho que ele é um bom atacante, bom posicionamento, uma boa finalização, mas não tem nada de especial no futebol dele. Eu acho que nenhum desses jogos, mesmo nos gols que ele fez, não tem nada ali que você olha e fala que: "Nossa, isso daqui é especial, isso daqui é diferente". Eu acho que falaram muito do Endrick, para mim tudo que o Gonçalo fez em todos os jogos, o Endrick é plenamente capaz de fazer. Eu acho que é um cara que é bom e está vivendo um excelente momento, com um pouco de sorte, como todo atacante tem que ter, e fez gol. Mas ele não é jogador para ser titular do Real Madrid, provavelmente entra alguém ali, ou quem sabe o Arda Güler é avançado e coloca mais um meio-campista para ajudar a defender, enfim. Tem que ver o que o Xabi Alonso vai querer fazer. Só deixando aqui minha opinião desses 3 atacantes, Vini, Mbappé e Gonçalo, não deve ser algo frequente. aí o Gonçalo acho que não está nem nas características de um atacante que eu vejo como necessidade do Real Madrid. Óbvio que assim, não é um nome que eu vejo como titular, mas se tem alguma coisa que eu acho que falta ali para esse time na frente, é um grandalhão que pode fazer um pivô ali, que pode brigar por uma bola, um jogo que está engarrafado, que pode fazer um gol ali na marra, que foi importante na última Champions que o time conquistou, né? O Rossello era um jogador que muita gente fazia piada, tal, que não tinha nível para estar ali, bem ou mal ele ajudou o Real Madrid bastante, né? Fez os 2 gols na semi contra o Bayern, colocando o time na final. Então, você ter esse jogador com essas características para um momento de desespero, sei lá, vai, lança a bola na área que quem sabe ele ganha de cabeça, é importante. O Gonçalo não entra nessas características, né? É um jogador mais baixo, que na base do Real Madrid, que eu vi gente comentando que acompanha, ele jogava até pelo lado, ou numa dupla de ataque, sendo o segundo cara ali, que movimenta mais. Então ele não tem nem esse perfil de poder agregar, e ele tem. Para mim, ele é um excelente Morata. Só que o Morata era grande também, né? É, tem isso, mas Ele é mais para mim, baixinho. faz ali, faz o trabalho dele bem, não é péssimo, não é um cara que a torcida vai odiar, mas não é um craque. Tá ali, vai fazer os golzinhos dele, para o Real Madrid é pouco. Exatamente. Não Se dá não fosse para da ser. base do Real Madrid, eu acho que nunca o Real Madrid iria atrás de contratar ele. Esse é o ponto. Sim, sim. Isso eu acho que não tem muitas dúvidas. E só sobre, entrando um pouquinho no jogo, quando o Real Madrid entrega 2 gols para o PSG do jeito que entregou no começo, ali fica muito mais difícil, né? Já seria difícil porque o PSG está jogando muita bola. Quando você entrega os gols do jeito que o Real Madrid entregou, assim, o Rudiger furando quando ia tocar, o Asensio dominando, entregando no pé do Dembélé, aí fica difícil também, né? Exato, né. O PSG já é muito bom em forçar erro do adversário ali naquela região. Quando você, erra sem ser forçado, aí os caras estão rindo. Acho que com 2 minutos o Courtois já tinha salvado o Real Madrid umas 2 vezes de tomar gol, aos 10 já estava 2-0 e ali a partida já tinha acabado. Essa é a grande verdade. Real Madrid não mostrou em nenhum momento força para conseguir nem fazer um gol ali para chegar próximo do placar. Acho que depois do terceiro o PSG tirou um pouco o pé, e o quarto ali foi só porque teve a oportunidade, o Barcola ficou dentro da área, ficou brincando ali até ele cansar, deu a bola pro Gonçalo Ramos, que não fazia gol há muito tempo, falei: "Ah, eu quero fazer o meu aqui porque eu tô com vontade", aí fez o quarto. Mas se o PSG tivesse apertado, esse jogo podia ter ficado 5 ou 6 tranquilamente. O Gonçalo Ramos queria fazer o gol para conseguir homenagear o Diogo Jota também, né? Que alguns jogadores fizeram homenagem ao Gonçalo Ramos, que é português, queria prestar esse tributo aí ao seu amigo. Exatamente, acho que é isso, né, Matheus? É isso. Só um assunto aleatório aqui no final do vídeo, tem tempo que a gente não faz. Bruno, só tem direito a ir no cinema uma vez esse mês. Qual que você escolhe?
Superman, Super-Homem. Quarteto Fantástico, Fórmula 1 ou Jurassic Park? Super-Homem. Jurassic Park não sei, é o filme do Jurassic Park, da franquia. Não Jurassic sei se é World. esse o nome. Isso. Super-Homem, o Pelé dos super-heróis. Ah, eu gosto mais do Batman do que do Super-Homem, acho que eu tenho Sim, uma sensação mais de me simpatizar mais com o Batman do que com o Super-Homem. pode ser, ó, é porque o Super-Homem é o Pelé, aí você tem o Batman, o Homem-Aranha que é Messi e Cristiano Ronaldo. É o top 3 indiscutível, eu acho que tem cada um gosta mais de um, mas o Super-Homem é o primeiro, é o cara que inventou o negócio super-herói, é por causa dele que tudo é famoso, antes dele tudo era mato. Então eu iria ver o filme do Super-Homem. Que eu E ouvi dizer que tá você? muito bom, né. Eu ouvi Parece dizer que que tá sim, muito né. bom. Eu também ouvi dizer Pararam que o de filme da Fórmula 1 tá muito bom, que eles conseguiram fazer uma imersão muito legal nesse filme da Fórmula 1. Tô com vontade de ver, mas se eu tivesse que escolher um, acho que eu escolheria o Super-Homem também, até porque tem a expectativa de que esse filme pode alavancar a DC de novo, né, que eles podem estar pensando em construir mais filmes a partir desse Super-Homem, que pela trilionésima vez eles estão tentando fazer o que a Marvel fez lá com o universo Marvel, então vamos ver o que do que sai esse filme e parece que ficou bem legal. Eu ouvi gente falando que tá muito bom. pararam de fazer filme do Super-Homem cinza, né. O Super-Homem ele é pra ser o cara bonzinho, com uniforme colorido que salva todo mundo, ele não é pra ser o cara com raiva, o cara que, vai ter um filme pesado ou que vai ter muitos conflitos, psicológicos maduro, um negócio meio Batman. Não, é o cara com filme colorido pra dar super soco e salvar todo mundo porque ele é bonzinho, esse é o Super-Homem. Eu acho que se a DC for esperta, inclusive, ela foge do que a Marvel fez, porque nem a Marvel mais consegue fazer o que a Marvel fez. Eu acho que está na hora de alguém vai descobrir uma nova receita do sucesso, e talvez dessa vez seja a DC e esse filme do Super-Homem seja a nova receita do sucesso. Não vi, pretendo ver inclusive. É isso aí, também tô de olho para conseguir ver esse filme e acho que é isso. Mais algum comentário? Não, sobre o jogo não. Queria fazer um anúncio aqui, né, acho que faremos mais uma live amanhã, correto? É, hoje, no momento que o vídeo vai ser lançado, né, a gente tá gravando Isso. na quarta, o vídeo vai ser lançado na quinta, então hoje mais tarde, temos a live. Hoje faremos uma live aqui para falar um pouco sobre a volta do Campeonato Brasileiro. Focamos bastante aqui no Mundial de Clubes neste último mês, mas vamos voltar a falar sobre o Campeonato Brasileiro e vamos fazer uma live aqui especial. Contamos com a presença de todos vocês aqui no canal. Daqui a pouco vamos entrar ao vivo. Mas quem chegou até aqui nesse vídeo tem que fazer o quê, Matheus? Bom, primeiro eu vou parabenizar as pessoas que chegaram até o final do vídeo, porque aguentar a gente 38 minutos falando não é para qualquer um. E você pode deixar o seu like aqui para ajudar a gente aqui no nosso trabalho. Você pode comentar aqui embaixo o que você achou da final, da participação dos brasileiros, do PSG macetando o Real Madrid, quem que você acha que vai ganhar, qual o filme que você vai querer ver, Super-Homem, Fórmula 1, Quarteto Fantástico. E compartilhar o vídeo com algum amigo seu que gosta de futebol, que não gosta de futebol. O importante é estar mandando conteúdo para frente. E, no mais, é isso. Valeu, galera, e até mais. Falou!